Olá, eu sou o professor Daniel. Sejam todos mais do que bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Estamos aqui de volta com o nosso canal EBTalk para falar hoje de uma parábola que talvez você tenha entendido errado. A parábola A Ovelha Perdida. Você já ouviu esta parábola? Provavelmente você já entrou numa igreja e o pregador estava pregando sobre a parábola da ovelha perdida. E o pregador, de repente, conclui a mensagem dizendo: Você que está desviado, volte para a casa do Pai. Você precisa voltar. Ele é como um bom pastor que vai em busca da ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que está perdida e traz no ombro. E você precisa voltar e se reconciliar com Jesus. Mas será que é isto mesmo que diz esta parábola? Vamos embora para o vídeo? Vamos entender essa questão? Vamos fazer a leitura aí do nosso texto. O nosso texto se encontra em Lucas capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida e até encontrá-la? E ao encontrar, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15, do 1 ao 7. Bora para o texto, para o contexto, para a gente entender a passagem e fazer uma interpretação correta do texto, para não pregar feio, para não anunciar uma mensagem contraditória ao texto bíblico. Análise do texto com o contexto, onde Jesus estava e com quem Jesus estava. Jesus estava num jantar ou num almoço, provavelmente, sentado com publicanos e pessoas consideradas pecadores. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que cobravam impostos, tinham um ofício de cobrar os impostos. Esses publicanos eram pessoas muito bem conceituadas na sociedade da época, bem em poder aquisitivo, eram ricos e eles ganhavam licença do Império Romano para cobrarem impostos do povo. E parte desses impostos ia para Roma, e como esses publicanos eles cobravam a mais do que deveria ser cobrado, eles ficavam com esse valor a mais que eles cobravam dos próprios irmãos judeus. Então, era uma classe que envergonhava a sua sociedade, né? Os seus irmãos, seus parentes, porque trabalhavam para o Império Romano. Os pecadores, a própria palavra já está clara, eram pessoas consideradas pecadores pelos judeus ortodoxos, né? Fariseus, escribas, religiosos da época, consideravam o resto, né, da sociedade como pecadores, que não tinham posições religiosas, que não serviam dentro do templo e que apenas levavam ali os seus sacrifícios para serem apresentados pelos sacerdotes. Essas eram as pessoas com quem Jesus estava nesse almoço. Quais eram os grupos
que estavam presentes nesse ambiente, nesse almoço ou um jantar. Eram os fariseus e os escribas. Porque o que acontece nesses eventos, de almoço ou jantar, ou algum evento específico, pessoas de várias classes eram convidadas e podiam estar ali juntamente com eles. Então, os fariseus e os escribas, eles foram até esse almoço e foram exclusivamente para observar ou para indagar alguma ação ou fala de Jesus. Os fariseus eram grupos de religiosos que acreditavam na imortalidade, acreditavam na ressurreição e acreditavam na lei. E eram contundentes em relação à lei para que o povo cumprisse a lei, mas eles mesmos não cumpriam muito dos mandamentos que a lei determinava. Então eles eram hipócritas religiosos. Os escribas eram uma classe de religiosos que cuidava não só de copiar, fazer as cópias do Antigo Testamento e da lei, Levítico, Número, Deuteronômios, como também ensinavam dentro das sinagogas sobre a lei, e assim tinha uma distinção entre fariseus e escribas, que eram grupos separados. Nem todo fariseu era escriba e nem todo escriba era um fariseu, mas havia alguns que eram tanto escribas quanto fariseus. Galera, então Jesus ele propõe uma parábola. Propõe a parábola diretamente falando com quem? Ele fala com os escribas e com os fariseus. E, consequentemente, todo mundo está ali, está ouvindo. Jesus usa parábolas para falar com essas pessoas, porque lá em Isaías 43 está descrito da seguinte forma, que o evangelho seria anunciado a um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem um coração endurecido e não compreendem a mensagem do Eterno. Então Jesus usava parábolas para trazer algum ensino e ser direto e claro. E Jesus propondo três parábolas. Ele usa a parábola da ovelha perdida, ele fala da parábola da dracma perdida, ele fala da parábola do filho pródigo. Vamos falar da parábola da ovelha perdida. Mas as três parábolas são três parábolas que têm apenas uma única mensagem. E ele estava diretamente falando com esses religiosos. Então vamos entender o texto e o contexto. Ele estava falando com quem? Estava falando com os religiosos diretamente que estavam murmurando a respeito dele. E aí ele propõe a parábola. Quem de vocês, tendo 100 ovelhas num aprisco, e de repente uma ovelha, ela se afasta, ela se perde no campo, fica perdida. E você vai e você procura essa ovelha, procura, e de repente você acha, encontra essa ovelha. Você traz ela de volta, muito alegre, e como a alegria é muito grande, você convida os seus amigos, convida os seus vizinhos para fazer uma festa, um banquete, e diz: se alegrem comigo, eu encontrei a minha ovelha que estava perdida e agora foi achada. E aí Jesus conclui dizendo que da mesma forma haverá alegria nos céus dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, do que 99 que são justos e não necessitam de arrependimento. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para os escribas e para os fariseus: para o reino de Deus é mais importante um pecador se arrepender dos seus pecados do que vocês, religiosos, que se acham justos
e não necessitam de arrependimento. Vale mais para o reino de Deus as pessoas terem sensibilidade e arrependimento genuíno do que se tornarem um bando de religiosos que acham que pelas suas obras, pelo esforço das suas mãos, de fazerem muitos rituais, de estarem bem com suas vestimentas tradicionais, religiosas, de cumprirem certos rituais, de cumprirem certas obrigações que até estão expostas na lei, do que realmente terem o coração contrito e próximos de Deus. E ninguém será justificado pelas suas próprias obras. Veja o que diz em Efésios 2, do 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ou seja, é pelo sacrifício de Cristo que nós somos reconciliados com Deus e somos justificados pelo seu amor e pela sua graça, pelo seu sacrifício, é que somos enxertados na videira que é Cristo e somos filhos de Deus. Então, concluindo, Jesus estava falando com os fariseus e com os escribas. Estava praticamente tendo um embate com esses religiosos, dizendo para eles que, para o reino de Deus, o que importava era buscar os pecadores e convidá-los ao arrependimento, para que eles pudessem ser feitos filhos de Deus e não pessoas religiosas. Gostou dessa interpretação? Gostou dessa clareza? Nós estamos aqui para expor a mensagem do reino de Deus, das Escrituras. É isso aí, pessoal. Querem aprender mais da Bíblia? Compartilhe aqui conosco, segue nosso canal. Vamos continuar juntos falando do reino de Deus, falando da palavra de Cristo e seguindo juntos aí rumo ao conhecimento e à sabedoria que ele nos proporciona. Beleza? Obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like, comente se gostou. Nos ajude a levar esta mensagem para mais pessoas. Beleza? No próximo vídeo nós vamos falar mais sobre as parábolas, vamos falar mais sobre os fragmentos do reino que estão presentes na nossa sociedade. Falou? Abraço, gente. Fica com Deus e fui!